Fala aí, aqui é a Rafa Ratier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre tcharam, limites, beleza? E a gente preparou esse aulão em 7 módulos bacanas, tá? A gente vai começar na introdução, que é esse módulo aqui, tá? Em que a gente vai conversar sobre o que são limites, quais são as suas propriedades mais importantes, tá? Vamos falar sobre limites laterais e também vamos falar sobre a existência, ou não, de limites, tá? Agora, no módulo 2, a gente vai começar a ver as temidas indeterminações. Vamos descobrir como se armar contra elas. Ou seja, vamos pegar os limites que a princípio davam problema, não dava para resolver antes, e vamos dar uma modificadazinha neles para eles poderem ficar fáceis de fazer, beleza? Agora, no 3, a gente vai continuar falando sobre indeterminação, mas vamos mudar o tipo de indeterminação. Aqui o tipo que a gente está vendo é quando a gente tem polinômios um sobre o outro, com x tendendo a uma constante. E aqui é quando a gente tem um sobre o outro, com x tendendo a um infinito. Beleza? No módulo 4, a gente vai falar sobre o teorema do confronto, que é uma ferramenta muito útil para a gente resolver alguns limites, tá? E aí no módulo 5, a gente vai falar sobre limites fundamentais, que são limites que a gente não vai calcular, mas a gente vai assumir que sabe o valor e, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai pegar uns limites muito semelhantes aos fundamentais, vamos dar uma mexidinha neles e aí o fundamental vai aparecer. Como a gente já sabe o valor dele, pum, resolve. Troca aí e está resolvido. Beleza? E aí no módulo 6, a gente vai ver sobre continuidade, tá? Vamos ver quando que uma função é contínua e quando ela não é contínua e se ela não for, onde que ela não é contínua, tá? Vamos aproveitar também essa oportunidade para falar sobre o TVI, Teorema do Valor Intermediário, tá? TVI é só para os íntimos, beleza? E o 7 a gente fecha esse aulão no módulo 7, onde a gente vai falar de assíntotas, que na verdade tem duas, assíntotas horizontais e verticais, tá? Então a gente vai conversar sobre essas assíntotas. E aí você deve estar se perguntando, o que essas cores aqui significam, Rafa? Eu tenho azul, tenho vermelho e tenho verde. Olha, isso aqui na verdade é um código, tá? O que elas significam? As em vermelho significam que com certeza absoluta vão cair na sua prova. Ou seja, são importantíssimas, beleza? Bastante foco que a gente precisa. Agora, o que está em azul também cai, tá? Mas elas não são tão importantes quanto o vermelho. E a gente precisa também ver, beleza? Mas esses aqui são geralmente os carros-chefes das provas, tá? E o em verde, que no caso só os limites fundamentais estão em verde, então, coitado, eles estão sozinhos ali no cantinho deles, tá? É um assunto que pode ser que caia, e pode ser que não caia também na sua prova, tá? Mas, como existem chances de cair e é importantíssimo, eu pus aqui. Mas se você tiver com muita pressa mesmo, tudo bem, eu sou bonzinho, eu deixo você pular o módulo 5, beleza? Eu deixo. Então aí você parte do 4 direto pro 6, beleza? Mas eu acho importante você ver, então, se puder, dá uma olhada, beleza? Ok, então agora que a gente já introduziu o módulo, viu tudo que a gente vai aprender ao longo dele, vamos começar com a introdução. E aí vamos aprender o que são os tais limites, beleza? E ó, eu vou começar introduzindo como que a gente escreve e como que a gente lê. A gente escreve assim, a gente escreve lim, abreviação de limite, tá? De x tendendo, essa seta significa tendendo a 4, tá? X tendendo a 4, de uma determinada função. Nesse caso eu escolhi x ao quadrado. Então o que está escrito aqui? Limite x ao quadrado quando x tende a 4, tá? O que o limite significa? O limite ele quer mostrar pra gente qual é o valor da função x ao quadrado quando o x está ficando cada vez mais pertinho do 4. Não é quando o x é exatamente 4, e sim quando ele está cada vez mais pertinho. Então, vamos ver o que acontece, tá? Eu vou começar de um ponto qualquer. Vou começar do 3, tá? Vou anotar aqui, 3. E aí, quando eu tenho x igual a 3, o x ao quadrado é 9, tá? Ok. Só que eu quero se aproximando do 4, cada vez mais perto do 4. Então, vou pegar um outro valor mais próximo dessa vez, 3,5. E aí, 3,5 ao quadrado dá 12,55. Isso aqui eu não estou tirando de cabeça não, tá? Eu fiz as contas na calculadora para saber qual é o quadrado de 3,5, tá? E aí, se eu uso um outro número ainda mais perto de 4, por exemplo, 3,9, 3,9 ao quadrado dá 15,21. E um número ainda mais próximo, 3,99, dá 15,9201. O que a gente está notando aqui? Quanto mais próximo eu estou chegando de 4, mais próximo
mais próximo do meu x ao quadrado está chegando de 16, que é o próprio 4 ao quadrado, beleza? Então, qual é o valor desse limite? Esse limite vai dar 16. Aí você vai ficar pensando assim, ué, então é só substituir x igual a 4, eu coloco aqui no lugar do quadrado e acho 16? Olha, nem sempre é fácil assim, tá? Mas ó, é importante a gente tentar substituir primeiro como uma primeira estratégia para resolver os limites, tá? Mas às vezes só substituir não resolve o nosso problema, tá? Então, agora que a gente introduziu o que é limite, vamos ver algumas propriedades. Aí você vai olhar para esse cara e vai pensar assim, nossa, ele é grande, já vamos partir para um negócio complicado assim? Relaxa, gafanhoto, isso aí não é tão complicado assim, vamos ver por quê? Olha só, lembra que eu disse? Primeira estratégia, qual que é? Troca o x por onde ele está tendendo, ou seja, substitui. Então, vamos substituir. 3 não tem nenhum x pendurado a ele, então isso vai dar 3. 5x, quando eu substituo, 5 vezes 1, que dá 5. E e elevado a 1 é o próprio e, menos e. Isso vai dar 8 menos e, beleza? Só que olha só que bacana. Se eu quisesse separar os limites nesses termozinhos aqui menores, tá? Eu vou fazer o limite de x tendendo a 1 de 3. Vou fazer o limite de x tendendo a 1 de 5x. E vou fazer também o limite de x tendendo a 1 de e elevado a x. Beleza? Ok. Vamos ver quanto é que é esse limite. Como aqui eu tenho uma constante, limite de uma constante, eu nem preciso me preocupar com x. Isso vai dar 3. Aqui eu substituo, né? Primeira estratégia, 5 vezes 1 dá 5. E aqui eu faço a mesma coisa, substituo. E elevado a 1 dá e. Agora, se eu somo esse com esse e subtraio aqui, eu acho a mesma coisa. Então, 3 mais 5 dá 8, menos e. Então, chegamos à nossa propriedade número 1. Olha só que bacana. É a propriedade da soma e subtração de funções. O limite para qualquer x tendendo a A, tá? De f mais ou menos g de x, é mais ou menos o limite de f e de g separados. Ok, show de bola. Vimos a primeira propriedade e nisso a gente acabou vendo também 3 mini propriedades que envolvem constantes, tá? A gente partiu daqui. Quando a gente calculou o limite de 3, olha só, ele deu 3. Então, a conclusão que a gente chega é limite de uma constante para x tendendo a qualquer coisa da própria constante, tá? Aqui eu tenho limite de 5x e aí eu destaquei o 5. Por que eu destaquei o 5? Porque o 5 é uma constante multiplicando x. Se eu tiro esse 5 e coloco ele multiplicando o limite, quanto que é limite de x? Limite de x é 1. E aí 5 vezes o limite de x é 5 vezes 1 que dá 5. Então tá aí a minha segunda mini propriedade. O limite de uma constante vezes a função, eu posso dar um peteleco na constante, ela cai multiplicando aqui do lado do limite, e isso aqui vai dar k vezes o limite da função, tá? E a minha última propriedade é quando o limite acaba entrando dentro da minha função, tá? Que o que eu fiz, na verdade, aqui foi fazer o limite de quem está em cima da constante, tá? Então, olha só, se eu tenho limite de uma constante elevada a uma função, esse meu limite pode ser transportado para dentro da função, dentro do k, ó. O k é elevado a isso. Eu coloco esse limite aqui dentro e ele fica assim. Então, ó, se eu tivesse feito isso, eu troco o k por e, ia ficar e elevado, esse limite ia ser limite de x que dá 1. Então, dava no mesmo. Beleza? Então, vimos 3 mini propriedades. Vamos continuar vendo propriedades, tá? Vamos ver agora esse outro limite, que ele parece ainda mais assustador, tá? Mas vamos lá fazer a nossa primeira estratégia de sempre, substituir, tá? Quando a gente substitui, a gente acha o seguinte, a gente acha aqui 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Seno de π vezes 1 sobre 2 é seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, esse pedaço todo aqui dá 1, tá? Eu vou marcar aqui. Aqui deu 1, aqui deu 1. E aqui eu vou ter ln de 1 é 0 e x mais 1 quando x é 1 é 2. Então aqui eu vou ter 0 sobre 2 igual a 0, beleza? Então, 1 vezes 1 mais 0 dá 1. Só que se eu fizesse limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado, quanto que eu achava? Eu ia achar 1, beleza? Só substituir. E se eu fizesse o limite de seno de πx sobre 2, com x tendendo a 1. Pô, rapaz, ia dar a mesma coisa. Ia dar 1 também. Coloco 1 aqui no lugar. Seno de π sobre 2 dá 1. Isso aqui seria seno de
em graus, isso aqui é 90 graus, beleza? E aí, se eu fosse fazer agora, limite do ln de x, com x tendendo a 1. Se eu substituir, vai dar ln de 1 e ln de 1 é 0. E se eu for, para fechar aqui, fazer o limite de x mais 1, com x tendendo a 1, como eu tenho que substituir, isso aqui vai dar 2. Então, percebe o seguinte, esse limite vezes esse dá esse resultado. E esse limite sobre esse dá esse resultado. Então, chegamos na propriedade 2. Ela é até bem parecidinha com a propriedade 1. A diferença é que agora a gente, ao invés de usar mais e menos, a gente usa dividido e vezes, tá? Então, se essas funções estão sendo multiplicadas ou divididas dentro do limite, eu posso separar e multiplicar e dividir. Depende, né? Se eu estou dividindo, aqui é dividir. Se eu estou multiplicando, aqui é multiplicar, tá? E eu posso separar isso em dois limites. Tranquilo? Vamos ver agora? Vamos fazer o seguinte, eu posso te perguntar essa pergunta aqui, muito doida. Para aprender propriedade, para que a gente precisa aprender propriedades se dá para substituir direto? Até agora a gente sempre substituiu direto, né? Mas a gente precisa sim aprender propriedades, porque olha só o que pode acontecer. Eu posso chegar num enunciado como esse, ele dá o valor dos limites sem me dar a lei de formação das funções e que é o limite dessa coisa maior aqui. Como a gente já sabe as propriedades, a gente sabe resolver esse carinha aqui. Vamos partir daqui então. Partindo daqui, eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho uma função vezes a outra. Então eu posso transformar isso no limite de f de x, com x tendendo a 0, isso vezes esse limite. Só que como eu tenho um quadrado aqui, eu posso transportar o limite para dentro. Então vai ficar limite de g de x, com x tendendo a 0, isso ao quadrado. Mais cosseno, como eu transportei o limite para dentro aqui, eu vou transportar para dentro do cosseno também. Mais cosseno do limite de h de x, com x tendendo a 0. Então, ó, mesmo que a gente não saiba a lei de formação, a gente sabe esses valores, tá? A gente não sabe quem é fx, nem g, nem h, mas sabe esses valores que o enunciado deu pra gente. Aqui eu tenho menos π, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, o resultado disso vai dar 1 vezes 3 ao quadrado, mais cosseno de menos π é menos 1. Isso vai dar... Aqui vai dar 9. Aqui vai dar menos 1, resultado final, 8. Beleza? Então achamos o limite, mesmo sem saber quem é f, quem é g e quem é h. Show! Agora eu vou fazer esse limite com vocês, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre? Substituir e ver o que acontece. Só que quando a gente faz isso, a gente acha 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não está definido. Não existe, não pode. Beleza? Não posso dividir uma constante por 0. Então deu para ver que às vezes dá problema se a gente substituir, né? Quando dá problema, a gente tem que procurar outras formas de resolver. Mas como eu não quero, dessa vez, como eu não quero o x igual a 0, eu quero o x muito próximo de 0 e não igual a 0, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Eu vou aproximando o x de 0 e vou ver o que vai acontecendo com o limite, tá? Já que substituiu deu problema, eu vou partir direto para isso. Vamos começar então com, por exemplo, x igual a 1, tá? X igual a 1 vai dar 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1 sobre 1, dá 1. Agora, se x fosse igual a meio, 1 sobre x ao quadrado ia dar 4. E aí, de novo, eu estou colocando números que eu já calculei na calculadora, tá? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou diminuindo 1 até ele ficar cada vez mais próximo do zero, beleza? Então, 1 diminuiu para 0,5. Agora eu vou testar o 0,1, que está ainda mais próximo, e 1 sobre x ao quadrado vai dar 100. E se eu colocar o x igual a 0,001, eu acho aqui a quantidade de dinheiro que eu queria ter na minha conta. 1 milhão. Beleza? Então, olha só o que está acontecendo. Quanto menor está sendo o x, quanto mais próximo ele está sendo de zero, maior está ficando o limite. O jeito certo que a gente usa para escrever esse resultado é mais infinito. Por que mais infinito? Porque esse número está ficando infinitamente grande e positivo. Então é por isso que a gente escreve isso. Só que, ó, se perguntarem para você, esse limite existe? A sua resposta tem que ser não. Porque infinito não é um número. Então, quando x está tendendo a zero, essa função não está tendendo a nada. Ela está explodindo para o infinito, tá? Então é importante a beça você saber que um limite dando infinito é um limite que não existe. Beleza? A gente diz que ele não existe. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou recalcular
esses dois limites que a gente viu. Esse a gente viu lá no início e esse a gente acabou de ver. Só que por que eu vou fazer isso? Por quê? Quando a gente viu esse cara aqui, a gente começou com valores menores que 4. A gente foi do 3 e o 3 foi aproximando para o 4. E quando a gente fez esse aqui, a gente partiu de valores maiores que o 0. A gente foi do 1 e foi aproximando para o 0. Então, deu para ver que a gente fez coisas diferentes aqui, né? Do menor para o maior e aqui a gente fez do maior para o menor. Vamos fazer o inverso nos dois? Já que tem duas coisas diferentes, vamos fazer o inverso, tá? Agora, aqui eu vou começar de valores maiores. Vou usar 5, 4,5, 4,1 e 4,01. Porque antes eu tinha começado do 3 aqui. E aqui, como eu tinha começado do 1, dessa vez eu vou começar do menos 1, tá? Aí menos 1, menos 0,5, vou usar esses pontos aqui. Menos 0,1 e menos 0,001. Se eu for fazer isso aqui, eu tenho x ao quadrado, dá 25. 4,5 ao quadrado dá 20,5. 4,1 dá 16,81. Minha calculadora me disse isso. E 4,01 dá 16,0801. Então o que a gente percebe? A gente percebe que, indo do 5 e aproximando por 4, a gente acha o mesmo limite de 16. E aqui é a mesma coisa, você vai ver que é a mesma coisa. Menos 1 ao quadrado dá 1. Beleza? E 1 sobre 1 dá 1. Na verdade, esses menos não vão ser uma preocupação para mim, porque aqui eu tenho ao quadrado. Então, esse resultado da coluna é o mesmo da outra folha. Vai dar 1, 4, 100 e o dinheiro da minha conta, 1 milhão. Beleza. Resultado que a gente chega, que aqui vai dar mais infinito também. Ué, Rafa, então isso quer dizer que tanto faz? Afinal, aqui eu achei 16 de novo e aqui eu achei mais infinito de novo. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é importante a gente checar o que a gente chama de limites laterais. Ou seja, a gente tem que checar para valores tendendo, por exemplo, a 4 por valores maiores e por valores menores. Porque às vezes pode não dar a mesma coisa. Quer ver um caso em que não dá a mesma coisa? Olha só, esse é um caso que não dá a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o limite de duas formas diferentes. Eu vou fazer o limite pela esquerda, aí a gente usa essa notaçãozinha aqui. Esse menos significa que eu estou indo por valores menores que 1. Ou pela direita. Esse mais significa que eu estou indo por valores maiores que 1, tá? Então, como eu estou tendendo a 1 por valores maiores que 1, eu vou começar do 2, vou diminuir para 1,5 e vou diminuir para 1,1, vou diminuir para 1,001. E aqui, como eu estou indo por valores menores que 1, eu vou começar do 0, vou aproximar, vou chegar para 0,5, vou aproximar mais ainda 0,9 e mais ainda, ó, 999. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x menos 1 nessas duas colunas. O que vai acontecer? 0 menos 1 dá menos 1, meio menos 1 dá menos meio, 0,9 menos 1 dá menos 0,1, e 0,999 menos 1 dá menos 0,001. E aqui, o que vai acontecer? 2 menos 1 dá 1, 1,5 menos 1 dá meio, 1,1 menos 1 dá 0,1, e 1,001 menos 1 dá 0,001. Então, olha só, eu fiz isso aqui de propósito. Essas colunas elas são iguais, tá? Em módulo. A diferença é que aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Só que dessa vez eu não tenho um quadrado para me salvar. Como eu não tenho um quadrado, quando eu faço o inverso disso, eu vou manter o negativo, tá? Até porque o 1 é positivo aqui em cima. Então, vou fazer o inverso de menos 1, eu vou achar menos 1. O inverso de menos 0,5 é menos 2. O inverso de 0,1 é menos 10. E o inverso de menos 0,001 é menos 1000. E aqui é a mesma coisa, porque esses módulos são iguais, só que a diferença é que vai ser positivo. Então vai dar 1, 2, 10 e 1000. Olha só o que está acontecendo. Quando eu estou tendendo a 1 por valores menores, eu estou achando um infinito negativo, um número infinitamente grande, porém negativo. E quando eu estou indo por valores maiores, eu estou achando um infinito positivo, ou seja, um número infinitamente grande e positivo. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que os limites laterais, pela esquerda e pela direita, são diferentes. Então, tá vendo que eu tenho que checar? Eu tenho que checar principalmente quando a primeira vez que eu faço eu vejo que explode. Então, se o limite explode para algum infinito, provavelmente o lateral ele pode também acontecer dele ser um infinito diferente, tá? Ou pode ser igual também, mas é importante checar, beleza? Mas existem outros casos em que a gente precisa fazer limite lateral. Não só os casos em que vai para o infinito. Temos casos como esses aqui. Essas funções aqui são o que a gente chama de funções definidas por partes. Funções definidas por partes são funções
que tem pelo menos duas leis de formação, tá? Essa aqui tem duas, mas pode ter mais. Quando a gente faz um limite para qualquer valor menor que zero, a gente vai usar essa lei de formação. Quando a gente faz um limite para qualquer valor maior ou igual a zero, a gente vai usar essa lei de formação, tá? Então, como zero é uma fronteira, a gente tem que fazer os limites laterais para ele, tá? E aí o limite lateral para x tendendo a zero por valores menores, como a lei de formação que está valendo é essa. Então, meu f de x tem essa lei de formação nesse intervalo. E para x tendendo a zero por valores maiores, aí vai valendo essa lei de formação. X ao quadrado mais 2, tá? E aí, são leis de formações diferentes, limites diferentes. Calculando, eu substituo, dá 0 menos 1, dá menos 1. 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 2 dá 2. E olha só o que aconteceu. Esses limites, eles deram diferentes. Quando isso acontece, a gente diz que o limite não existe, tá? É uma condição para que um limite exista, que os laterais sejam iguais, tá? Aqui, eles são diferentes. Eles não explodem e são diferentes, tá? Então, esses limites não existem, tá? Em resumo, quando que o limite existe e quando que ele não existe? Quando os limites laterais são iguais, e eles são iguais a um número qualquer, L, o limite existe, beleza? Quando os limites laterais são iguais a mais ou menos infinito, eles podem ser mais, pode ser menos, se eles são iguais e dão mais infinito e dão menos infinito, o limite não existe porque isso aqui não é um número, então a gente não conta, beleza? E quando eles são diferentes, não importa qual é o resultado, ele não existe, tá? Eles podem ser diferentes, por exemplo, aqui mais infinito e aqui menos, ou vice-versa. Não existe porque limite ao infinito não existe. Mas, mesmo que esses limites existam de forma independente, se eles são diferentes, não existem. Que é o caso anterior que a gente viu. Um deu menos 1 e o outro deu 2. Então, mesmo que o menos 1 seja calculável e o 2 também, eles existem independentemente, como eles não são iguais, o limite para x tendendo a a não existe. Então, esse é o único caso em que eu posso dizer que o limite para x tendendo a seja ele o a que você quiser e o f de x a função que você quiser. Esse é o único caso em que eu posso dizer que o limite existe, beleza? E aí, para a gente fechar esse módulo, a gente vai falar sobre indeterminações. Vou fazer o gancho para indeterminações, tá? Vamos lá. Eu peguei essa função aqui. E aí, qual é a nossa primeira estratégia de sempre? É substituir e ver o que acontece. Quando a gente faz isso, eu acho 3 ao quadrado dá 9, menos 9, e 3 menos 3 embaixo. Isso vai dar 0 sobre 0. E galera, 0 sobre 0 é um resultado típico de indeterminações. É uma indeterminação clássica. Tem outras, tá? Você pode achar infinito sobre infinito, pode achar infinito menos infinito, pode achar também 1 elevado a infinito. Isso são exemplos de indeterminações, tá? Quando você cai no limite que dá indeterminação, você vai ter que dar uma mexidinha na função para quando você mexer ela e substituir depois, a indeterminação sumir, tá? E é isso que a gente vai ver nos próximos módulos. A gente vai ver estratégias para sumir com as indeterminações quando a gente faz o limite. E aí é realmente achar o limite da função. Porque isso aqui não dá 0 sobre 0. Isso daí dá um valor sim, tá? Ou vai dar um número ou vai dar um infinito. Aí a gente tem que checar, tá? E aí esse resultado é inconclusivo, mas se a gente der uma mexidinha aqui, dá pra gente chegar num resultado conclusivo, beleza? Então, ó, fechamos o nosso módulo de introdução, tá? Faz uns exercícios aqui embaixo, até você ficar fera. Bebe uma água também, é importante beber água e se hidratar entre os vídeos, tá? Vai ficar bem tranquilo, vou levar isso de forma bem leve. E ó, eu vou estar esperando vocês no próximo módulo, beleza? Fui!